Bom, as lições aprendidas. Primeiro, eu acho um lado assim positivo foi o fato dos professores, especialmente do ensino básico, terem mais acesso e poderem usar a tecnologia, mesmo que não tinham tecnologia, de poderem usar algum sistema alternativo de educação fora das quatro paredes. Eu acho que isso aí foi um lado que eu reputo, né, como sendo positivo, né, criar uma condição para os professores poderem sair daquele ensino tradicional instrucionista, como vinham fazendo na sala de aula. O aspecto talvez mais negativo foi realmente entender a questão da tecnologia, né, que nós achávamos, pelas pesquisas, que as pessoas dispunham de tecnologia, mas a gente não sabia a qualidade dessa tecnologia, e quando realmente a gente precisou da tecnologia, ela se mostrou extremamente ineficiente, no sentido que a internet não era adequada, o dispositivo é antigo, ele não baixa, não faz upload. Então, isso aí foi um aspecto assim que surpreendeu, no sentido que a gente esperava que fosse melhor. E outro aspecto que eu acho assim negativo foi também a questão da formação dos professores, no sentido que muitos professores realmente não estavam preparados, né, para o uso dessas tecnologias, tanto é que isso ficou conhecido como o remoto emergencial, né, no sentido que não podia ser nem considerado a educação à distância pelo fato de que os professores realmente não estavam preparados. Eu acho que essas foram as duas principais lições, né? Além da inadequação dos espaços que as pessoas dispõem em casa para poder estudar, as famílias não muito preparadas para lidar e ajudar os alunos, né? No sentido que teria o trabalho também, teria que usar a tecnologia para poder realizar atividades, né, de trabalho e coisas desse tipo. Então, a pandemia mostrou aí um lado negativo que é muito interessante e realmente precisa ser superado. Bom, os desafios, principalmente do ponto de vista tecnológico, eu já mencionei o despreparo dos professores, no sentido que trabalham com ou usam a tecnologia fora da sala de aula ou fora do contexto da sala de aula, porém a relação, né, da tecnologia com as atividades curriculares ainda é extremamente pobre, né, no sentido que o professor realmente desconhece como usar essa tecnologia no contexto curricular. E outra coisa que a gente entende também é a falta do letramento dos alunos, né, o letramento digital dos alunos, no sentido de ser mais crítico, ter mais consciência, né, de como a máquina, de como as tecnologias podem proporcionar condições de aprendizagem, como tirar proveito dessa tecnologia no contexto educacional, e mesmo a questão ética, a questão de uso, né, dos recursos tecnológicos relacionados ou não ao contexto educacional. Então, do ponto de vista tecnológico, a pandemia mostrou que ainda é necessário dar um salto muito grande
com relação às questões do letramento digital, tanto dos professores quanto dos alunos. Bom, os espaços makers eles foram criados, né, num contexto fora da sala de aula, fora da educação. Eram espaços, né, tipo garagem, tipo atividades que as pessoas faziam com o intuito de se divertir, tipo hobby. Né? Quando o espaço maker vai para a escola, ele tem que ter uma intencionalidade pedagógica e deveria, né, ter intencionalidade do professor no sentido de poder usar esse espaço para o desenvolvimento de conceitos, né, que podem ser praticados, vamos dizer assim, nesses espaços maker. O que acontece é como não existe essa preparação do professor para integrar os espaços makers com as atividades curriculares, esses espaços estão sendo ocupados assim, mais ou menos o que aconteceu com os laboratórios de computação, como recursos, como apêndice, vamos dizer assim, que os alunos podem frequentar no contraturno ou em outros períodos não relacionados com a sala de aula. E, nesse sentido, é muito difícil a gente encontrar realmente esses espaços sendo usados, né, com a intuição de proporcionar a oportunidade dos alunos criarem objetos, né, criarem os produtos, né, com as máquinas de fabricação digital, etc., e realmente explorar conceitos, né, inclusive do STEM, né, porque, na verdade, quando você faz isso, você está explorando conceitos de engenharia, conceitos de ciência, conceitos de matemática, conceitos de arte, etc. O que acontece é que, geralmente, essa atividade que o aluno faz, quando realiza, ela é usada, vamos dizer assim, simplesmente fazer pelo fazer. Ela não é explorada no sentido do professor, junto com os alunos, fazer uma reflexão no sentido de permitir entender realmente os conceitos que estão envolvidos e, com isso, criar oportunidades dos alunos se apropriarem desse conceito, tomarem consciência desses conceitos e poder, além de tomar consciência, o aprofundamento desses conceitos por intermédio de recursos de apoio, material de apoio, de modo que esse aluno possa mergulhar, vamos dizer assim, e entender profundamente os conceitos usados no desenvolvimento dos produtos que ele conseguiu. Isso não tem sido feito, né? Isso realmente não acontece. E aí a pergunta, né? Onde está a construção do conhecimento quando os alunos realizam atividades nos espaços makers? E a proposta era realmente de usar esses objetos para reflexão junto com os alunos, né, professor e aluno, no sentido de que ele possa tomar consciência dos conceitos usados, que ele pode ter usado, mas, porém, não conhecer ou não ter consciência do que ele usou. Isso é uma proposta bastante interessante do Piaget, que ele faz uma diferença entre o fazer e o compreender. Uma coisa é você ser capaz de fazer um bolo, outra coisa é você ser capaz de entender como o bolo funciona, o papel da farinha, o papel dos ovos, etc., etc., que é a parte conceitual, a parte de saber conceituar aquilo que foi feito. Na verdade, o que a gente está fazendo nesse artigo é justamente apresentando essas ideias do Piaget, explorando essas ideias do Piaget no sentido de mostrar como que os conhecimentos podem ser construídos a partir do produto que o aluno faz,
por meio dessa reflexão e aprimoramento conceitual, usando materiais de apoio. Bom, o pensamento computacional foi uma proposta, vamos dizer assim, que o Papert, já quando começou com a atividade Logo, lá nos anos 80, quando ele lançou o primeiro livro dele, ele já mencionava a questão do pensamento computacional relacionado com as atividades de programação, no sentido que o aluno, né, programando a máquina, ele faz uma atividade diferente, por exemplo, daquilo que o Piaget observou quando as crianças fazem atividades usando os objetos tradicionais. Por exemplo, de você pegar uma bola uma massinha de bola e tentar fazer com a mão uma salsicha, né? Um objeto tipo uma linguicinha. Então, a criança pode saber fazer essa atividade, ter sucesso, vamos dizer assim, no fazer a atividade, mas não entender realmente qual é o processo, né, de como isso é feito. Quando a gente tenta fazer isso, né, fazer essa atividade usando tecnologia, os processos, né, de você instruir a máquina, vamos dizer assim, para poder fazer dessa bola, dessa massinha, uma salsicha, eu tenho que explicitar conceitos, eu tenho que pensar como essas atividades têm que ser feitas, ou seja, estratégias que a gente pode usar para fazer essa atividade e assim por diante. E nesse processo de você usar a tecnologia, você começa a entender como que a tecnologia funciona, qual que é o papel da tecnologia. E uma das coisas que é extremamente interessante nessa atividade é entender que a tecnologia tem uma característica que absolutamente nenhuma outra máquina, nenhuma outra tecnologia no mundo tem, que é o fato de responder a uma ação que o aluno faz. O simples toque, né, na tela de um dispositivo, como um celular, por exemplo, eu tenho uma resposta e a partir dessa resposta eu posso fazer reflexões se realmente foi a resposta que eu esperava, por que não aconteceu a resposta que eu esperava e assim por diante. Ou seja, a tecnologia digital tem essa característica de oferecer feedback, respostas fiéis, coisa que absolutamente nenhuma outra tecnologia na face da Terra consegue. E, nesse sentido, à medida que a gente vai entendendo qual que é o papel dessa tecnologia, quais são as características dessa tecnologia, nós vamos aprendendo, vamos dizer assim, a mudar a nossa maneira como a gente pensa com as tecnologias, no sentido que elas começam a trabalhar para nós, para a entender como a tecnologia pode nos ajudar a resolver problemas, a realizar atividades, né, mesmo simples atividades do dia a dia e assim por diante. À medida que a gente vai, então, entendendo como que essa tecnologia funciona, como que a gente pode trabalhar com essa tecnologia, como que ela nos ajuda, vamos dizer assim, nós vamos entendendo e adquirindo, né, o que a gente está chamando aqui do pensamento computacional, né, de entender as características que esses recursos tecnológicos nos oferecem, de modo que a gente possa usá-los, né, na resolução de atividades, resolução de problemas e assim por diante. Então, é muito importante, nesse sentido, né, que as crianças, os alunos, principalmente o ensino básico, tenham contato com as tecnologias digitais, por mais simples que elas sejam. Né? Um celular já tem essas características que eu estou mencionando, e eles podem ser usados, né, nesse sentido de tornar essas características explícitas para o aluno, de modo que ele possa explorá-las e entender como elas funcionam, como elas podem ajudar nesse desenvolvimento de projetos, de trabalhos,
de resolução de problemas e assim por diante. E à medida que isso vai acontecendo, então, esse pensamento computacional, a maneira como eu penso com as tecnologias, eu vou aprimorando, eu vou entendendo cada vez mais como elas funcionam e como elas podem me ajudar nessa resolução dessas atividades, projetos, problemas, etc. Bom, a atividade desprogada foi introduzida num contexto de ajudar o aluno a entender um pouquinho como é que você pode resolver problemas usando objetos tradicionais, porém, em seguida, você passa a desenvolver essa mesma atividade usando as tecnologias no sentido de você poder comparar como que essas coisas funcionam através dos objetos tradicionais desplugados e como é resolver o problema plugado, né, usando as tecnologias. Infelizmente, né, e aí eu costumo chamar a democratização da miséria, né, acaba permitindo a apropriação dessas ideias, né, no sentido de entender que se não tem computador, então a gente não faz nada. Não faz, a gente vai fazer atividade desplugada. Porém, ela para em si mesmo, e você nunca coloca o aluno para realmente explorar, entender aqueles recursos que as tecnologias oferecem, no sentido principalmente de responder às ações, né, que a gente realiza, que, como eu mencionei, não existe absolutamente nenhuma tecnologia que faz isso a não ser a tecnologia digital. E, nesse sentido, a gente não permite, né, pelo desprogado, as pessoas entenderem esses recursos que as tecnologias digitais oferecem. E aí, na minha visão, é uma situação assim, extremamente pobre, que é mais ou menos você tentar ensinar uma pessoa a nadar sem que ela mergulhe na água, sem que ela tenha contato com a água. Eu não entendo, né? E aí eu gostaria que alguém explicasse para mim como que você consegue aprender a nadar sem realmente pular na água. Que é mais ou menos isso que eu estou fazendo. Como é que você consegue entender quais são as características, os recursos, né, das tecnologias digitais, sem realmente usar esses recursos digitais e simplesmente trabalhar no desplugado. Não, as condições de uso das tecnologias não são muito diferentes do que a gente vê aqui, a gente vê em outros, principalmente no Brasil. Aqui tem muito mais recurso, você tem realmente internet praticamente em todo lugar, funcionando, mas a questão do preparo dos professores, a questão de você realmente ter as tecnologias na sala de aula, a serviço do currículo, do desenvolvimento das atividades curriculares, ainda é muito difícil. Eu estou estudando para fazer um outro trabalho, a questão do STEM, que foi também, né, mais ou menos como a gente pensou aí a BNCC, né, integrar as tecnologias, as atividades. Só que realmente essa coisa, né, mesmo aqui, o STEM ainda não conseguiu, porque você vê, né, atividades STEM, por exemplo, totalmente fragmentada, né? Ainda é matemática na matemática, é ciência na ciência, é arte na arte, e realmente essa integração, né,
das diferentes áreas, né, no sentido do aluno, por exemplo, está resolvendo um projeto e aí ele desenvolve conceitos de engenharia, conceitos de ciência, conceitos de matemática, de arte, etc. E isso realmente não está acontecendo, né? Tem relatórios mostrando que ainda alguma atividade STEM que acontece, ela é fragmentada, vamos dizer assim, ela não é integrada, né, como era proposto. E essa atividade, né, essa proposta do STEM está aí já há muito tempo, né, muito mais tempo do que a nossa BNCC. Infelizmente, né, o que está acontecendo com o STEM está acontecendo com a proposta da BNCC, porque a BNCC prevê atividade de uso de tecnologia vinculada às atividades curriculares. O uso desses recursos, né, a favor da questão lá do currículo de português, do currículo de matemática, do currículo de ciência e assim por diante. E realmente, né, essa proposta está sendo bastante difícil de ser implementada. E eu acho que a grande dificuldade ainda é você tratar as disciplinas, né, fragmentadas, né, como a gente trata, né, matemática, português, ciência, tudo, né, em caixinhas. E ainda a pedagogia, vamos dizer assim, não é baseada em projetos, que é a chance do aluno realmente integrar diferentes conteúdos de diferentes áreas. Então, nesse sentido, enquanto a gente não der esse salto, né, de sair das caixinhas e realmente trabalhar por meio de projetos, né, nós ainda vamos ter essa grande dificuldade, né, de saber como é que a gente usa a tecnologia, como que as tecnologias podem auxiliar na questão do desenvolvimento do projeto e, com isso, em construção de conhecimentos que são bastante importantes, e eles acontecem na vida de maneira integrada e não fragmentada, né, como é o nosso currículo. Então, ainda, né, na maioria dos países, né, que ainda usam essa abordagem, né, curricular fragmentada, a gente tem os mesmos problemas que a gente encontra aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e em outros países. Está muito difícil, né, de fazer essa transição, né, para uma educação instrucionista, né, para uma educação mais construcionista, como falava o Papa, baseada na resolução de projetos, né, como a gente espera que possa ser extremamente útil para os alunos.